Vamos lá então, comentando jogos clássicos, isso daqui do Nacional do Japão de 2017, o auge dos decks de energia. E a gente tem o top... Antes eu vou explicar uma coisinha aqui rápida, só sobre esse torneio. Por que a gente tá passando um jogo do top 8? Porque top 4 era a seleção. Então, na verdade, o top 8 era a grande partida, né? A partida bem importante. E a gente tem aqui o Shota Yasuoka, então, de Temur Energia. Energy... Aí a gente tá play. Energy foi uma mecânica, né? Que você ficava acumulando ela e usava, né? De várias maneiras. Foi banidaça. Porque energia não tinha como interagir na época. Então você só acumulava energia e ia usando. A gente tem esse deck aqui com várias, né? Tem a Tune, várias cartas com energia. Yuta Hirosawa tá com um 4-color. Era bem comum a galera fazer esse splash pra escarabigode, às vezes pra uma ou outra remoção. Normalmente tirava o Long Tusk Cub. O Hirosawa aqui usa Long Tusk Cub. Esses mirrors eram muito difíceis de jogar. Extremamente complicados. 2017 foi um ano bem marcante quando a gente fala de nacionais, porque o Brasil foi com a sua melhor seleção de todos os tempos. Todos os membros eram Platinum, né, que era o nível mais alto dos Pro Players, né? Tinha o Pro Players Club, antigamente, que era onde você colocava o nível dos jogadores, e o Brasil foi com 3 jogadores Platinum. Caímos na primeira fase, uma das piores campanhas brasileiras de todos os tempos. Foi foda. O Japão, em compensação, foi com um time fortíssimo e foi campeão. Justamente um dos membros saindo dessa partida aqui, né? Do Hirosawa contra o Shota Yasuoka. Mas é um jogo bem interessante. E tem uma jogada, né? Quando ela for acontecer, eu vou falar bastante. Que eu gosto muito. Até hoje eu faço referências a essa jogada que vai acontecer nessa partida. Um outro ponto importante dessa partida aqui é que é uma transmissão em inglês dos torneios japoneses, né? Eles tinham transmissões próprias em japonês e tem uma transmissão em inglês de madrugada. Foi bem interessante pra galera querer acompanhar, né? O Japão é muito famoso por ter jogadores que jogam de uma maneira muito única, por ter muitas techs. Então, o pessoal tava bem de olho nesse nacional japonês. Faz bastante tempo que a galera fica de olho, mas não é tão comum ter essas transmissões em inglês. Esse torneio teve, foi bem bacana de acompanhar o Marshall e o Poncheon, né, pra esse torneio aqui do Japão. Essa list for color deliciosa, era muito boa. Um cartucho preto, né, que era uma carta que entrava, dava um marcador -1/-1 e dava life link pra um bicho. Você ganhava de mono red, que era uma delícia com isso. Mecânicas parasitas são tão legais. É foda. É foda. Vamos então aí com esse nacional japonês 2017. Esse ano também, eu lembro que no nacional brasileiro eu fiz o coverage em texto. Bom trabalho, porque eu estava... Eu e um fotógrafo só, e o fotógrafo estava meio período. Isso foi da hora. Tempos que não voltam mais, volta nacional. O Shota Yasuoka vai abrir, né? Tem que lembrar, né? Tinha aquela dash aqui também. Mas o grande esquema era a energia, né? A gente já tinha saído dos artefatos. Ah, faz Dork, já mata o Dork, né? Esse Dorkzinho... É aí que começa a pira de por que energia é tão bom. Tipo, o Dork entrou, você fez 1 para 1, mas deixou energia. Então, por exemplo, esse cara vai resolver 6 de energia. Se ele quiser, ele faz 2 tokens. Então o cara já gera um card advantage só com um monte de ETB. Aumentou o clock. Mas aqui, ele quer ficar com 3 de energia sempre, o Yuta Hirosawa, porque quando ele fizer Hydra, ela vai conseguir colocar um marcador nela pra se proteger. E aí não tem como fazer. O Shota Yasuoka ficou pra trás na corrida. Pelo jeito vai vir Hydra. Então, Chandra. Chandra, abertinho na mana, toma 2 de dano, toma 3 ali do ataque. Sem minha mana eu não consigo, o Shota Yasuoka fala, abraço. Primeiro game é isso aí, você fala, vixi, o bagulho tá pegado.
Shota e Ahsoka, que é o Shota e Ahsoka, não tá conseguindo ganhar, o negócio tá pegado, ó. Já vou mostrar aqui o side deles. Os sides... Esses sides aqui era uma festa, cara. Por quê? Confiscation Cup é uma dessas cartas de, né, Control Magic, né, que saem direto e dava muito certo. Por quê? Gerava energia. Então toda vez, tudo que gerava energia jogava, porque quanto mais energia você ficava gerando, mais as suas cartas de energia que viessem depois ficavam melhores. Barcão jogando absurdo. Esses clones eram muito bons porque tinha muito ETB no formato, então tipo, você fazia clone, ETB, clone, ETB. E derrota de Chandra sensacional também. Porque tinha Chandra jogando, né? Porque não sabe a derrota de Chandra, ela fica mais forte. Você vai mostrar. Isso, vai mostrar a lista do Virosal. O cartucho que eu falei é esse aqui, que dá Lifelink. Aí, Tracker também era uma carta muito popular. Supreme Will era uma das minhas cartas favoritas dessa época, porque era um counter que né, anulava menos pagar as 4. E, pô, passou no late game, você compra isso aqui, não vai fazer nada, sem problemas. Em trip ótima. Uma carta que eu gostava muito, muito, muito da época. Era bem comum de encontrar nas listas também. Seja de side, seja de main deck. Main deck era mais comum. Radiant Flames. Radiant Flames era uma carta que eu gostava muito. Tem Tracker. Negate aí, né? All Star. Mas que eu sabia. Quando eu falasse de Supreme Will, você ia curtir. Faz ali coloca a carta pro fundo. E aí o Shota Ahsoka vai fazer uma das cartas mais engraçadas de estar banidas, mas faz todo sentido, que é a Tune. A Tune Theater é uma mana verde, né? Você procura um terreno básico, coloca na sua mão, e você adiciona 2 de energia. Qual que é o esquema? Você já usaria essa carta nesse tipo de deck para fazer fixing. Mas ele ser muito bom ajuda pra caramba, que é ele dá energia. Então, que nem eu falei, qual que é o problema dessa mecânica? Eram várias cartas que adicionavam energia e o oponente não tinha como interagir, tá ligado? Você ficava gerando um card de vantagem em tudo que você fazia, porque o seu oponente não cortava essa vantagem. Então era muito errada a energia. Daí a Tune, como era uma das cartas base para esse tipo de baralho funcionar, foi banido junto com o Rogue Refiner, que 3 mana 3/2 entra down draw, já jogaria no T2. Pra um deck mid-range e que ganha mais 2 de energia, joga pra caramba. Então, esses bans aconteceram matando esse deck. Mas enquanto não matou, olha, foi bem simples como esse deck dominava o formato. Range. Mais energia. Aí você vê, ó. O que o Shota Ahsoka fez? Ele não desenvolveu a board dele. Ele só foi pegando terreno, terreno, terreno. Só que ele tem 4 de energia já. Já significa que ele tá muito na frente do oponente. Então, olha, ele vai fazer um Wheeler virtuoso no próximo turno, podendo fazer 2 tokens. Ele tem como fazer uma Hydra se protegendo. É que Marvel aqui já tava, né? Já tava daquele jeito. Mas, tipo, ele ficava na boca de fazer Marvel combate. Então, tipo, é ridículo, tá ligado? Era só ridículo. É provavelmente uma das mecânicas mais erradas. Eu lembro até hoje. Não lembro se foi nessa época, um pouco antes disso, a Melissa Detore entrou na Wizards. Mas nessa época ela fez um artigo pra Wizards comparando energia com Affinity. Falando, é o mesmo nível de power level. Ali todo mundo entendeu, vai rolar ban. Porque a Affinity é uma das mecânicas mais quebradas ever. Esses shields eram uma porcaria. Ainda são, viu, Masca? É que a ideia desse shield é que eles são descartáveis. Como pra gente shield é uma fortuna, né? Um Dragon é 100 e cacetada, você não quer um shield descartável. Mas pra eles é muito barato ainda hoje esses shields. Aí você, tipo, você literalmente consegue comprar um por torneio que ainda tá suave. O Dragon é barato, esse daí é baratíssimo. Mas a ideia desses shields é ser meio descartável mesmo. Terceiro Atune. O cara tá com 8 de energia. That makes just a lot more sense. Right. For some reason, I was thinking that might come out of the board, so I didn't say anything, but you're totally right. He is not in the main order. There's usually a Chandra in the 75. Yeah.
his mana is LG. actually quite a bit better as a result. Isn't it? Nossa. Right, right. No Chandras and no fourth color. Right, just blue-green with a touch of red. Nada, é até menos, viu, Masca? Era até menos. Esses daí era muito descartável, assim. Você comprava The thing is, I've learned not baratíssimo. Era capaz de você comprar um produto mais legal, tipo, comprar um bundle e pegar um desse de brinde, tá ligado? Era bem barato pros caras. Ainda deve ser, né? É vagabundíssimo. Tanto que no Pro Tour eles dão esse shield. Exatamente esse tipo de shield. Xandrinha tentando entrar na mesa. Baguna, 24 meses. Tamo junto, meu querido. E a Chandra resolveu. Derrota de Chandra. E aí ele pode descartar e comprar. Modo secreto da derrota de Chandra. Muita gente não lembra. Palpites para as quartas de final. Eu não vi os confrontos, Rafa. Eu preciso ver. Aí eu posso opinar. Barquinho pra ganhar aquela vida. E Cub. Então, aqui a gente vai. Ele fez energia. Em tese, ele não desenvolveu a board dele. Só fez energia. E agora ele faz um Cub. Que tem como ficar, tipo, 7/7. Ou ele só ganha, tipo, 1 zilhão de vida com o barco. É muita vantagem. Aí o Yuta tem que pensar, porque agora tem um bicho gigantesco. O Cub é 2 manas 2/2, gasta 2 de energia, coloca marcador nele. Toda vez que ele causa dano de combate, você ganha 2 de energia. Então assim, esse bichinho sai do controle muito fácil. Refiner. Rogue Refiner now from Yuta. A fine play, but that long toss Cub's looking pretty scary. Yeah. In fact, in Shota's deck, he has exactly 2 targets for Chandra's defeat. So I imagine lots of players. Eu acho que o Yuta Urasawa tem uma remoção na mão. Se eu lembro certinho dessa carta, ele consegue matar o Cub. Ele consegue dar 8 de dano no Cub. So now Yuta's on 5 energy. So if he does have the Harness Lightning, he can get rid of the Long Tusk Cub. I would probably look to fire it off in the main phase if I did have one here. Don't want to get negated or blossoming defense, although I think they might have access to each other's deck lists. So he does have the Harness Lightning. Alvo no Cub. Okay. A só pode só perder o bicho mesmo. Daí o adversário fica com 6 de energia. Depois do Bud Marvel, foi? O Bud Marvel eu lembro que foi relativamente cedo. Tanto que o Lamog ainda era válido. So another huge swing in this match, this time back over to Yuta Hirasawa. Yeah, and now how does it sit though? Right, we have Aethersphere Harvester versus Rogue Refiner, couple of cards in hand for each player. Is this pretty even right now? It is pretty. I mean, Yuta's like, it seems like he's. E que o Shota cards. Shota does have access to a confiscation coup, but I don't think I think he wants to hold that for a bigger threat here. So he does have a Lumbering Falls in hand. He could. Oh no, that's a Verderskier Hulk. I think. He's got confiscation coup for sure. He is opting to use a confiscation coup. That's interesting. It's going to get him in for 3 here. I thought he might have wanted to hold the Harness Light era dodói também, porque se o oponente salva a criatura aumentando, ela você só pode não gastar nada e ganha as energias, exato. Era muito insano. É isso, o Shota só começa a roubar criaturas do oponente e fica acumulando rios e rios de energia. Não é a jogada assim favorita você dar um cup num bicho que já gerou o card advantage dele, mas eu entendo que é o ponto pro Shota tentar fazer a virada desse game. Por exemplo, esse deus do bigode, né, seria bem mais legal de roubar. Mas ele tem a outro. E essa jogada queria dizer isso. Ele tinha outro cup e ele só fez um primeiro pra tentar dominar a board.
now Shota just has to kind of his game plan now is basically just kind of all in on the Aethersphere Harvester here. Nossa, cara, eu lembro quando teve a season de PPTQ do Energia, eu sofri, hein, mano. E o pior que assim, eu jogava bastante com o deck, mas parecia que as coisas só não davam certo. Tudo parecia que dava errado. Partidas que deviam ser fáceis eu perdia. Nossa, que tão desgraçado. Melhorou só quando, tipo, eu comecei a jogar de mono red. Aí as vitórias começaram a vir. E aí, Markovs, como é que você tá, meu querido? Tudo certo? Oscar Bigode era tenso? O deus do bigode. Mas então, quando eu comecei a jogar de mono red, aí, vixe, aí o bagulho ficou louco. A Zoré cantando, nunca fui triste. Agressivo o Shotesoka. Ó, 7-10 de dano. Como quem não quer nada. Gear Hook quebrava demais, velho. Muito boa carta, muito boa carta. Temur Energy, meu querido, Temur Energy. Essa foi a época que você começou a jogar mais torneio, né, Markovs? Foi a época do Energy, né? Ou foi antes? Ou foi depois? Monohead com Cóptero? Não, Cóptero nunca conheceu o Monohead. Cóptero foi banido muito cedo. Era Monohead com Razoré, Bomate, Dinossauro. Aí o Dinossauro foi banido e depois foi desbanido. Foi na época da Origins. Da hora. Yu tá pensando aí o que ele tem como pegar e se vale a pena, né? Porque ele ficou muito pra trás, assim. O Shotesoka, ele assumiu muito que eu não consigo brigar em card vantage com esse cara. Vou tentar racear ele. Não. O começo do Pioneer, quando tinha o Cóptero, o Monohead mal jogava no formato. E Cóptero foi banido bem no comecinho. Mas no T2 ele foi banido bem rápido também. E ele jogava no W Flash. Ô, saudade desse daí. Quanto custava o bigode? Cara, é que eu não jogava com o bigode, tá ligado? Mas eu acho que o bigode era uns 80, 90 conto. Acho. Eu sei que Razoré passou de 100, chegou a 150. Mas eu acho que o bigode, tipo, sei lá, bateu no máximo em 100. Mas eu não vou lembrar mais direito. Confesso que eu não lembro mais direito. Sempre fui o cara de jogar com tribais. BW Warriors era meu amor. Ah, era divertido, eu lembro desse deck. Então, Razoré eu lembro que foi muito caro. O Scub colocou. Ele vai tentar um Alpha Strike aqui. Porque trazendo uma criatura fica foda. Só se o Shotesoka tiver uma remoção. Aí faz muito sentido esse ataque. Então, o bigode por 125. Mas sim, tudo isso daí saiu barato. Razoré, Razoré era carta de lixão no começo. Cara, Chandrinha foi R$25 e ela foi 150. Isso. Then he has to block both of the ground creatures, or he's just going to die. Right, so he would probably just put the Scarab God on the Gear Hulk chump block with whatever 4/4 he ends up getting, and take 3 in the air. But also of note that would put a Verger's Gear Hulk in. A remoção dá uma complicada aqui. Right, and he has the harness lightning. He does have the harness lightning. Deus do bigode ainda na mão. Oh, okay. Wow. That's big. Deixa eu ver, ele tem como matar esse Refiner. Aí ele tem como roubar o Refiner, né, do Grave, dar block no Hulk, ou dar block direto, que é o que ele vai fazer. Ó, aqui eu tenho que fazer uma pausa importante. Por que o Shotesoka não soltou isso antes do combate? Por alguns motivos. Primeiro motivo.
a criatura dele tem atropelar. Então ele pode esperar, ver qual criatura vai bloquear ele, matar essa criatura e fazer o atropelar passar, que é letal. Segundo ponto. Se ele tava esperando o Hirosawa ficar o máximo tapped possível, pegando a criatura do Grave, por exemplo, e dando block, então ele tinha que esperar essa ação acontecer primeiro. Então por esses dois motivos ele não jogou a remoção. Se ele joga direto, mudaria alguma coisa? Em tese, não. Mas ele estaria dando mais informação para o oponente dele pensar. Então, por exemplo, o oponente dele ia falar, pô, não vou dar esse Harness Light agora, vou comprar primeiro, vou tentar achar alguma coisa. Por exemplo, ele acha um negate e a jogada não funciona. Então, quando ele joga dessa maneira, ele coloca uma partida bem mais complicada pro Hirosawa resolver. Então, tipo, tem mais níveis de informação escondidos do Hirosawa. Então, por isso, essa jogada é muito, muito, muito boa do Shota Yasuoka. Essa opção que ele tem de matar a criatura e o dano ainda passar é maravilhosa. Mas mesmo se não tivesse opção, eu conseguiria ver numa boa ele fazendo a jogada mesmo assim, porque torna o bloco mais difícil, torna a situação mais difícil pro Hirosawa. Às vezes quando você tem criaturas atacando em múltiplos, e uma delas é importante, dependendo de como seu oponente der o bloco, vale a pena você deixar às vezes ele bloquear e jogar a remoção pra ver como é que ele vai bloquear. Sabe? Por mais que às vezes você não tá fazendo uma situação de dano tão explícita, você consegue fazer isso. Mas aqui, o Shota Yasuoka tinha o melhor dos mundos, que era, se o oponente ativa, traz o bicho, ele pode só matar um deles, e aí o bloco ficava muito complicado. Fazendo assim também funciona muito bem, porque ele faz o dano passar. Então em todas as situações era melhor pra ele esperar. Isso daqui é entender muito de combate, tá? O Shota Yasuoka é um grande mestre do control, etc. Mas ele sabe fazer combates muito bons. Muito, muito bons. Aí essa jogada é um ótimo exemplo disso. Because this actually is lethal. This is lethal damage. The trample will carry over and hit Yuta for 7. This could have been a huge misstep from Yuta Hirasawa. Unless Yuta has another removal. Não, mas mesmo pensando no rolê, se ele mata antes, o cara pega em resposta. Ele tá dando full informação pro cara antes dos bloqueadores, tá ligado? Se o Hirosawa fica mais tapped, aí vale muito mais a pena pra ele jogar a remoção e já corta a parte do plano dele, né? Vou comprar uma carta, tentar me preparar assim, tal, etc. Então, tipo, ele basicamente coloca o Hirosawa pra uma situação muito ruim. Muito ruim de preparar o bloco. O Hirosawa foi pra jogada mais segura possível, que era esse bloco, pra depois ele trazer alguma coisa. Mas, na verdade, ele tava caindo da mesma maneira. I don't see how he gets out of You this. just got Shoted. You got Shoted, bro. Don't worry, it happens to everybody. He's looking at his hand, though. Maybe he does have something. I'm guessing that Yuta has something here. Because if he doesn't, This has gone on for a little while, right? Yeah. So I am guessing that he does. Então, o Hirosawa já tá pensando, tipo, o que ele tem de out aqui. Porque ele tá perdendo, né? Ele está morrendo nesse momento. My guess is that he should probably go for the Sphere Harvester here. The Scarab God does come back to his hand. Okay. Well, no. Then that's going to put him down to 3. Yes. And then Shota has Longtusk Cub, Verder's Gearhulk, and a Lumbering Falls that he could attack with. Yeah, he's in a really Which tough are spot all here. lethal. Yeah. A Blade é muito bom a jogada. Target artifact to kill the Verger's Gearhulk. Okay, yeah. This E aí o Hirosawa, tipo, não consegue voltar. Aí, tipo, piora completamente a situação. Aí tem o Cub batendo embaixo. he needs a crew to Essa jogada é muito boa do Braids of the Sphere Harvester, then, it's just free attacks from the other creatures. Still, that could have easily. Isso, o Kappa ganhou o Nacional desse ano. Esse ano He needs to não put foi the muito bom. Harvester in 2 turns. Não, foi do ano That seguinte. was a huge swing. Foi do ano seguinte? Foi desse ano. Não, acho que o Kappa é 2018. So Shota does have Lumbering Falls. Mhm. Porque se eu tô enganado, esse ano aí do Japão, But Yuta has. foi o ano que nem eu falei, foi que o Brasil foi com 3 Platinum. At least the So Scarab he's O ano que o Jaba ganhou foi ele, Longtusk Cub means o Jaba 9 energy, so the Longtusk e um outro Cub prodinho de São Paulo que eu tô esquecendo o nome agora e que é muito gente boa, o Fabrício. he can activate the Mas eu acho que eles são Longtusk 2018. and also attack with the Longtusk Cub. And if Yuta doesn't have anything else other than the Scarab God is just on jump block, dude. Yeah.
And that does not feel like a tenable situation for Yuta. Yeah. So he's going to play a Bristling Hydra. So if he plays a so Bristling I think Hydra he- here, it's only a 5-power Bristling É que ele Hydra. vai He's sitting on 2 energy right now. fazer agora, porque, né, tem meio que um clock ali por cima com To be, um barquinho. he needs it to have 6 power Fez Hydra, to potentially completamente protegida, vai. kind of being dealing with the Tussling Longus with Cup. the Cub, yeah. Yeah. Also, though, Shota's 1 energy away. Still, he could just send in here. Yeah, I imagine activate crew, attack with both. E pô, bateu com ambos. Another Harness Lightning for Yuta. Just all of the harness lightnings. Isso porque assim, o Cub não precisa gastar um monte de energia, tá ligado? Ele pode gastar uma energia, For a turn or two e aí ele já obriga o Hirasal a jogar uma energia, e aí o Cub gasta mais, tipo, quer dizer, as 2 energias pro Cub. Ele precisa gastar, tipo, 2 energias no total pra ele levar essa Hydra. take the 3 from the Harvester. It doesn't feel like he can do that, does it? Unless he has another removal spell. Yeah, I don't think he does. But he's just going to lose the next turn to the Harvester otherwise. And Shota just has to. Então, ele vai subir pro máximo. The action out of Yuta. Wow, so close for Yuta. Because he's actually just an energy short, right? If he has 1 more energy, he can make his Right. Hydra into 6 power and actually Absolutely. trade off and then use his Harness Lightning. I guess, you know, he can't actually have both, right? Because if he uses 6 energy for the Hydra to trade, then he wouldn't have enough energy to actually kill the Harvester. So he's actually well short on O energy. pessoal tendo que pensar, porque, tipo, ele pode subir, aí a Hydra dele fica 5/4 e troca com o Cub, só que daí o Cub pode ir pra 6. Somehow have an answer to this 6. E aí, Because se o Hirosal now, não tiver uma remoção, ele só perde a Hydra dele. Hydra's dead. Apenas isso, toma 3, fica 1 e tem um bicho gigantesco na mesa. Não é exatamente o melhor cenário. And Yuta's currently sitting on 7 lands too. So I was gonna say if he had access to 9 mana, he could play Scarab God and activate potentially if he had access to 2 black mana. But that's also not an option here. Alright. Yeah, okay. Vai matar o barco. Do it. Gotta do what you gotta do. Bristling Hydra with the chump block here. No reason to use 3 energy to get Shota to use 2 energy here, so I imagine. E vai perder. Ficou Cubzão gigante. Yuta needs Cara, esses Cub controlavam a mesa muito rápido, velho. great draw. Gives you the chump blockers that, There that you allows you go. to stabilize with Scarab God. Whirler Virtuoso would be fantastic. Yeah, Harness Lightning would still work. It would be his 4th Harness Lightning. Right. I mean, he's not losing this turn as the board sits, right? Even Right. with the Lumbering Falls, he'll still only go down to 1. Right. But Outra Hydra? this is not getting better. Não, yet. 5 manas. Scarab God. Deus If Bigode. he had something Ai. like a Long Tusk Cub here, for example, just to chump block, that would be huge. Elzinho do Deus He Bigode. could actually start leveraging the Scarab God because Yuya has really turned this into kind Eu acho que ele tem outro na mão. He's just kept on him, made him chump block with a bristling high. Mainland é obrigado a bloquear o Cub. Foi. Chump block. Subiu. Goes down to 1. Go to Oh, no, 1. that's 2. 1 de vida. Right? Not an 8/8. Deus Bigode volta, amigo. Should have 4. They should have 4 counters. Yep. Yeah. Well, I guess they're just assuming that it's lethal. Ooh, that was a tireless tracker. Does he have a black source? Do you want to tap like that if you have Scarab God in hand? If you have tireless tracker, you definitely want to Hacker. source, right? Hmm. Oh, It's a tap land. okay. So he's looking for an Crack answer it, here. draw his 4th Harness Lightning. Fourth Harness Lightning Exclu. or Servant of the Conduit. A Braid does not get it done. Does Harness Lightning even give it done? Harness Lightning. Well, Porque ele tem que achar. Lembrando que o terreno tem Hexproof. Achou um Cub. it's not an 8/8, right? I don't believe it. Cub. is. Oh, Back. that's a chump blocker. And that Long Tusk Cup is a 6/6. There shouldn't be 6 counters on there. Cubzinho fica 3 de poder. Well, there's nothing we can do Hmm. about it at this point. Right. Alright. O Jota pode bater com ambos e ele limpa a mesa. Ele perde a mainland. Yeah, because if that was a Mas if that was a 6, não é o pior dos mundos, não. Shota would probably Ainda que, tipo, com esse tanto de mana que o Hirosawa tá, trade Lumbering Falls. se ele achar outro Ether Hub, por exemplo, ele consegue já, tipo, dobrar completamente a jogada dele. If we're assuming that the Long E aí, Lucas, bom, mano? 8/8, then just I mean, it's the same difference, right? yeah. I guess
The same result thing. is still activate, attack. Oh, it looks like Shota's going to turn Tracker in a little bit of a different direction. Yeah, and because- that's the thing. So now já vai estourar. this cub being Blue. 8/8 is really awkward because now he can just attack. Because it doesn't. It doesn't die because Right. otherwise you would be able Hello. to double block. This, yeah. I wonder if they're gonna. Like I wonder if You're Yota's like, why like, is it wait, that big? That doesn't make sense. That should definitely be a 6/6, and you should double block. All right. Uma Hydra. Eu acho. Cara, Tracker era uma carta que eu adorava também. Nossa, até hoje eu gosto muito de Tracker. He Survive did. another turn, and A pena que that Scarab God in hand. jogamos mais juntos. Just hanging on. Yeah, Hanging on. he's an untapped land from being able to play it and activate it too. Lembro que nessa época eu jogava com o Tracker no Modern até. Does he have energy for confiscation queue? No, it's Scarab God time. Okay. Pode? Scarab God comes back. 3 mana additional, no land drop Okay. throw. Possível letal pro Shota e a Soca no momento. Does Shota opt to just attack with the Lumbering Falls here? Because it is technically lethal. With Ai, all three. eu tenho quase certeza que tem uma Hydra e um Deus do Bigode na mão do Yuta has. Yuta. Oh, and a safe way here to play around a Braid is to sack. Ah, vai dar draw. Did you see Shota just snapped it off? Yes. He's like, I'm gonna crack this right away. Yes. So that now my Tireless Tracker cannot die to a Braid. So we're talking about one copy of Harness Lightning left in the deck? Right, that is the only card. That's really smart from Shota. Because he knows if Yuta had a response, he would have used it right there. Yep. So now the path is clear. What can Yuta have? I don't think he can have anything in this spot. Ih, And Tlau. Shota's going for Só it. foi, só falou. Letal. Yep. And Yuta falou, então é nóis. have Tá. anything Então tá Shota tudo needs certo, to win the brother. game. Vamos pro game 3. He intimidates, and I don't mean like makes them Ah, porra, grande Lelis, grande He's Lelis. so fast making these decisions. Lembro dele do CLM também. But he knew what it was Muito legal doing. acompanhar ele jogando. Yeah, he was just like, Ah, muito bem. I'm going to play this land for the tracker and crack it instantly because you might have this removal spell. And then because now my creatures are safe from your removal spells, I will now kill you. It's Right. like Where like a normal pro would go like, all right, so what do I Pelo do? jeito a Braid vai cantar febroso ali. Oh, a braid, a Spells braid, for the a end. braid. Right. Yeah. Oh, but if I play the clue, okay, a braid, crack the Yeah. clue, look at your opponent. You know, he's just like bang, bang, bang. You know. He's like, no, I already Yeah, know the he's numbers. like, I already bro, know. I know. Yeah. Okay, good start mana wise here though for Yuta. He even got in a braid out of. E toma ele tracker seco. With the Servant of the Conduit, and now he plays kind of the. Tem valor. rare. Yeah. It's the tireless tracker just into the Miner? board with no land. And Shota needs a. Oh, and Shota. Tá na Irlanda? Shota wasn't like a. Ora, espero que ele esteja where feliz. you had to use kind of Cara, gente boa. the energy from the ether. Dando uma expressão bem carioca, ele é um cara muito do bem. But that means that Tireless Tracker is going to live for a turn because he didn't have the red mana, and it's going to give Yuta a little bit of an advantage here for grinding matchups like this. It's all about like kind of getting tiny edges here and there, 2-for-1s. Tireless Tracker never played turn 3. Most like you want to play it and play a land if you can, just little things like that, and yeah, I mean, and Yuta's also kind of developing his board. I mean, Shota well. knows this lesson too. He's the one Right. that plays tireless trackers in his main deck. Right. He's all about that grind. Yeah, but he also didn't want Yuta to have kind of the explosive start with the Servant of the Conduit, so it's totally reasonable for him to just go with the Abrade on the Conduit. Não, o cara é muito legal, o cara é muito legal. Mas Hidrinha na mesa, né, já dando aquela travadinha boa. O Shota e a Soca não tira o tracker e significa que o tracker já sai de controle nesse jogo. This is rough. For Yuta, Não dá pra bater em cima da Hydra, né, porque tinha 8 de energia, a Hydra ganhava 2 marcadores. Servant of the Conduit, leaving him no answer. Então sem motivos para dar Currently, there's esse vaza. energy, so we can turn the Bristling Hydra into 7/6, which Shota could double block. We did see a confiscation coup though out of Yuta. He could opt to get really aggressive here, play a land, steal a Rogue Refiner, and then attack with the Bristling Hydra. Now, if he has just the 2-mana removal, Up ali. he could also kind of do it that way. He's actually just going to sacrifice a clue here, which is going to allow him to perhaps keep hitting his land drops in case that was an issue. Okay, so it's looking like he wants Toma, ele compra a carta. to play the Tireless Tracker game here. E vai. So his turn is going to be crack a clue, play a land, make a clue, crack a clue. Right. Okay, that's a pretty good turn. Yeah.
Also, just kind of building up the tireless tracker here as well. Tracker. Ooh, is it going to be one of those games? It's starting to look like it. Tracker versus tracker. And I have Yeah. to say, even though Yuta Hirasawa was the first. E aí vira o famoso mundo de grind do mid-range. Olha o Cuphead. You know, I feel like these type of intricate, grindy games just favor Shota. E vai, comprar carta e faz isso, e comprar carta e tal coisa, comprar carta. Is really, really far ahead on cards. É o que esse tipo de deck sabe fazer de melhor. Grindar recursos. I think I like Yuta's side more, but you know, we're talking about Shota here. Now, he can even press the advantage here. He can use Confiscation Coup here to steal Tireless Tracker and to start pumping out 2 clues a turn. Acho bem válido roubar esse tracker aqui. That's just so tempting. I would think I would probably do Just that. so much value. Yes. E aí, I'm Balaj? able to resist such temptation. Ainda mais porque ele tem uma montante, já seriam 2 triggers. É muito bom. See, you get it. Yeah, I do. I saw your reactions to Shota's draft deck. E não é como se a lista do Shotensou também tivesse cara bigode, tá ligado? The dream É deck. tanta coisa. Tipo, você pode roubar 2 cartas ali. Você pode pegar o 2/2 e começar a fazer um monte de ataque, forçar as coisas. Ou você pode só roubar um tracker. Close matchup. É aparentemente. Alright, is this Oh, gonna here be it is. confiscation? Yep. coup? Oh, yeah. Yes. Oh, Shota, no. Has to send his tireless tracker away, and this one is Oh. very quickly Shota's like, slipping please don't away. have a land. Please. Oh, he has a land. Double clue. No. E aí, amigão, o jogo longo acabou de ficar muito a favor do Hirozawa. Porque agora é 2 tracker na mesa. Okay. So that looks like it's a removal effect. It looks like a red. Também parece que o Shotensou tem uma remoção, né? Ele consegue diminuir os danos do que tá acontecendo. I guess Hour of Devastation wouldn't even be that great because the Bristling Hydra would survive. Would it? Oh no, he's 1 energy short. Yeah, he is. Bater com He needs 2, to ele consegue trackers or 4. completely get out of Aí it. deve ficar com resistência. Daria aumentar a energia. Had an answer for them thus far. Right. He's been- Clone na mão do Shotensou. Oh, so this is just so much value. He's got that clue on the board. There is hope. He could maybe look to find an answer, or he could just É, ele tem uma remoção, ele dá pra matar o tracker maior. his own tireless tracker, but instead he's opting for the Rogue Refiner here. É desagradável tomar esse roubo de tireless tracker. Removal spell there to start chipping away at these tireless trackers and couldn't do it. Right. The Long Tusk Cub Dá pra bater 7, tal. to be a 6/6 here. Possibly more if Shota has a Harness Lightning. As you can just cast Harness Lightning and not remove any energy. Mhm. That's Yuta pode só dar um double block. one counter on the Long Tusk Cub. Parece bem injusto. Better to just get something. Okay. Colocou um marcador. And it looks like Shota says trade. Yeah. He's like, I'm happy with this trade. Yeah, he's like, What I'm about you?" passing priority, man. It's on you. Troca. Oh, All right. Okay. Shota says, okay, I'll get a little bit back here, a little bit back. Now Shota has a removal effect here to get the bigger tracker off the board. Dia tirou o tracker que era dele mesmo. Na dúvida dá pra matar o tracker maior na volta. He's not a Harness Lightning. Yeah, it's Okay. already two. Mas perdeu muito recurso, tá ligado? Still, he did O jogo it. tá I travadaço. mean, you can't figure that this is a long-term solution, but at least he's containing the threats here from Yuta. Yeah, he dealt with 2 big threats out of Yuta's side, but Yuta is still with 2 clues and the person with the tireless tracker on the board. Pro lado do Yuta, tipo, realmente valeu a pena essas trocas. Por mais que elas pareçam piores, a longo prazo elas são muito. Cub of his own. E ele, a princípio, é quem vai ganhar o jogo de longo prazo. Long Tusk Cub. Arrumando. E vai. One a lot worse, right? It's Yeah. just they're both pretty energy hungry, and you kind of can't have both. Tireless tracker though. Tireless tracker. Ahsoka. And the land. And he- Uh-oh. Nome do jogo, Actually, Tireless I Tracker. Vizier of Many Faces 2, he could have played Craque da partida. to copy the tracker, but since he had to play a land, he's sitting on it. Maybe Yuta plays a Scarab God. Also, he has those 2 clues on the battlefield, so it looks like he just wants to make his tracker bigger and draw more cards. Wow, Shota is actually working himself back into this game, Right. though. I mean, a turn ago, he was facing 2 tireless trackers and a bristling Hydra. Yes. Last turn, he traded off resources to make it just a big tireless tracker.
Now he's got his own tracker, 2 clues, and then the defense from the 3 rogue refiners. Uh-oh. 5 mana. Oh, E rouba a tracker de novo, meu Deus. Does he have negate? Nosso tracker. His favorite. Counter, toma, palhaço. That's Jason Parar com essa Jason putaria. defeat. Counter target blue spell. Close enough. Oh boy. Wow. So he gets to keep his tireless tracker and have you to use up. Tracker vai, crescendo, crescendo. A remoção que eu tinha visto não era Harnessing Light, era um Upgrade. Ih, falando em Harnessing Light. Wait. We were like, is it another negate? Yeah. He's just gonna Marcador ali pra não tornar essa vida tão fácil pro Hirosawa, mas vantagens do menino Hirosawa aqui. Lucky draw here, right? This is you to leveraging all those cards that he's earned over the course of the game from the various tireless trackers that he's controlled. 5 mana. Cup. Oh, Roubar isso daí com Cup é bom. There are tireless trackers jumping around like top Tracker cards. Amor Bandido confirmado. And now Shota has the big tireless tracker. And look at Yuta, he's down to just 2 He just has Longtail a Scubs. land. Passando de um pro outro. But he does have 3 clues on the battlefield. That's right. He has hope. Alright, here comes Rogue Refiner. Miner, Draw. Grind mode here, kids. This Those is Cubs. Os dois agora conseguem ficar com 5 marcadores. Refiners have to be able to do good blocks, right? Yeah. 9 power he can throw around. But he's got 5 counters to spread around at instant speed as well. Mm-hmm. So, it might be kind of tricky. I think that was a Harness Lightning. Land. No clue. You're right. It is a E Harness Light. Die, Tracker, die. Pumping it up so this makes you to use 1 more energy Right. Isso. to get rid of it. Okay. Mais energia aí. So Da... now the dust is Não tem como interagir, tá ligado, com a mecânica. Então você tenta fazer o cara gastar mais. É a aspas interação dessa mecânica. 1, 2 on the other. Por isso que ela é bizarra. Yeah, I think this is very even right now. Hydra. gonna play Bristling Hydra and maybe another one? Outra Hydra. Wow. Cresceu a mesa. Big Hydras versus Cubs. Okay. Now can Yuta find something, a big threat here? Something like a Scarab God to get him out of Right. He this. wants one of these over-the-top plays that he has access to. Oh, that was, I think, a Chandra. Yeah, see, Yuta has way more Yeah. over-the-top plays than Shota does. He's the one who has access Tava pensando to bastante o que Glorybringer, vai fazer aqui. Chandra Torch of Defiance. He's A gente got fazer uma access to Chandra. it, although so does Shota. I also wouldn't be shocked if Shota boarded out Chandra's defeats. Thinking that Chandra é muito importante aqui, porque nesse jogo tá travado, tipo, ela vai só gerar card advantage. Ele pode matar alguma coisa, óbvio. Mas ele, tipo, faz só gerando card advantage. Já achou um terreno, 2 de dano no show. A sua vida não importa tanto. É o card advantage que importa muito. Needs to put pressure on the board here, though. Draw. That was his last clue being sacrificed? Parece que é outro. Another Cub? It was. 2. Third Cub really not doing it for Yuta Yeah. here. I imagine Bye. a very big attack this turn, all aimed at the Chandra. Carta. Tá. Aqui eu quero dar um pause, porque é aqui que vai acontecer a jogada que eu queria muito falar. O que acontece? A gente tem esse cenário onde o Shotensoka tava bem na vantagem, porque a board dele tem criaturas melhores, se a gente for pensar. Por mais que o Hirosawa tenha, né, 3 do Cub aqui, ele tem... A energia dele é 7, não é tanta energia assim, então meio que um dos bichos vai ficar muito forte. Ele provavelmente vai tentar trocar um monte de recurso e deixar um dos bichos, caso um ataque aconteça. Mas o grande ponto é que, por que ele tava se protegendo de ataques de Cub antes? Porque Cub dá mais energia, então os Cubs ficam mais fortes. Agora, essas criaturas que estão na mesa, nenhuma delas tem habilidades encadeadas de fazer energia quando causa dano. Elas simplesmente causam dano em você. E o Hirosawa tem 20 de vida. E a vida aqui é um recurso que só fica importante quando você tem pouco. Porque com 20 de vida você pode tomar umas pancadas. Então, por exemplo, se o Shotensoka só faz um ataque, se ele faz um Alpha Strike atacando com tudo, tem como o Hirosawa dar blocks pra trocar e ficar com um Cub gigantesco que depois vai travar essa mesa e proteger a Chandra. Inclusive, o ataque não consegue levar a Chandra inteira, mas ele tem que proteger a Chandra. Porque com as trocas que foram feitas, o Shotensoka é quem tem a vantagem de longo jogo aqui, né, com exceção da Chandra. Com a Chandra,
o longo jogo, obviamente, vai pro Hirosawa, sendo que o longo é uma maneira de dizer, porque se essa Chandra estourar, o que vai acontecer em 3 turnos, o jogo acaba. Então, é importante perceber que aqui, a carta mais importante da board é a Chandra, e como essas criaturas vão trocar com essas. Então, por exemplo, se o Shoten faz um ataque massivo em cima da vida do Hirosawa, ele pode tomar, e, por exemplo, só preparar tomar a maioria e só preparar um Cub gigantesco. Então, por exemplo, vou bater com 5 criaturas. Ele pode, troca no Refiner, bloque um Cub no Refiner, por exemplo, só subo o Cub, diminui essa board, e pros próximos turnos eu vou tentar controlar uma mesa de 3 criaturas com as minhas 3 criaturas, o que não é tão difícil. Ou ele pode, tipo, tentar trocar tudo que for possível na mesa e ficar com Chandra. Então, qualquer ataque de ponto de vida, o Hirosawa ele tem um recurso para trocar, que é a vida, podendo fazer blocos melhores. Mas, se for um ataque na Chandra, aí ele tem que meio que trocar a mesa inteira. E o Shoten Asoka sabe disso. Ele sabe qual ataque vai forçar o oponente. Então ele sabe, se eu atacar a vida, ele pode não trocar nada, e na verdade eu até abro pra gente fazer uma race meio estranha. Se eu atacar a Chandra, ele vai forçar tudo. E aqui que acontece uma jogada que eu gosto muito. Vou aumentar o volume um pouco. No more trackers, no more clues. And just a lot of power and toughness. But he really wants to get that Chandra off the board. Absolutely. Can he do it? He can for sure. Ele está fazendo as contas. Right. E a Soka, de novo, essa questão. Chandra é a carta mais importante. Vida não é importante. Tá? E tem que lembrar uma coisa muito importante sobre bloqueadores. Não é porque você tá atacando que seu oponente vai bloquear. Ao menos que você ataque o que seu oponente tem que proteger. Ele tem muitos pontos de vida, ele toma. Se você tá atacando um Planeswalker, é mais possível que ele bloqueie. E o Shoten Asoka sabe disso. Olha, ele tá fazendo contas de bloqueadores. Ele tá falando, se ele der bloco aqui, ele dá bloco aqui. Lembrando, o tanto de energia que o Shoten Asoka tem, ele upa as hidras dele 2 vezes só. Então, por exemplo, uma criatura com 3 de poder já força ele a ter que trocar. Se ele fizer isso 2 vezes, ele força as hidras a terem que usar essas habilidades, sendo que se forem Cubs, por exemplo, que crescem muito, ele consegue até trocar com as hidras. Então tudo isso é extremamente importante para entender como o Shoten Asoka tá jogando. Aí ele faz um Vizir. Vamos ver quem é que ele vai copiar. Lembrando, o Vizir é um clone, né, que volta do cemitério. Ele pega um Refiner, ganha mais 2 de energia, então agora as hidras conseguem ter 3 pumps. E o Shoten Asoka bate com essas hidras. E o Hirosawa tem que pensar bastante. Esse ataque ainda é mais tranquilo. Quando ele deixa muita coisa pra trás, também fica muito difícil pro Hirosawa fazer o melhor bloco possível. Porque os blocos ficam meio estranhos e não tem uma volta. Ele tá só se defendendo. Lembrando que assim, o Energy tá falando de mid-range. Pequenas vantagens são muito importantes aqui. Então esse bloco, o Hirosawa tá pensando tanto, e o Shoten Asoka pensou tanto, que são blockers importantes. Inclusive, ele pode fazer o que ele tá pensando aqui, né? Que é dar double block pra levar a Hydra de qualquer jeito. I think Rogue Refiner plus Cub probably is one of the blocking combinations. I'm not really sure what Yuta will do with the. O único problema de dar double block é que aí é o Hirosawa o primeiro que tem que se mexer, tá ligado? E vai tentar pumpar as cartas dele. Double block. Triple block.
Dando triplo block, ele pode, tipo, vou dar block, aí esse Cub sozinho eu vou subir, aí eu vou tentar trocar a mesa inteira. E daí eu fico com a Chandra e vou tentar dominar essa mesa na volta. Por exemplo, os cara bigode dominaria a mesa. And who wins that fight? And what if you pick a fight on one of the double blocks, and then and then Shota responds, and then you say, okay, on this other one, I'll go and put an energy. Right. Like you have to figure out all this stuff. And on top of that, if Shota randomly has a removal spell, everything just gets ruined. Right. and you can't he'll play around. And he can't play around. But he'll want to consider: is there a better option if he does? Right. Like you said, you're not getting around it. Yeah. This is But that doesn't going mean to be that one of the they're most important blocks in the match. So he really has to try to run all the numbers here and figure everything out. Que bloco difícil aí. I mean, this is like if you like doing puzzles. Yeah. So he's considering. Lembrando que assim, ele pode dar triplo bloco. Aí o Shota Yasuoka fala, essa que vai ser a ordem. E aí ele pumpa só o primeiro. É uma linha. Aí, bom, vou subir o do Refiner, obviamente. He just jumps right in, like, yep, I already figured out what you were gonna do. And then he's probably just gonna pass here, right? Yeah, he's just gonna say, I'll eat two long tusk cubs. E agora o Shota Yasuoka pode só falar, tá bom, 2 pra 1, fechou. Yeah, how do you feel about a 2 for 1? Yeah, and this an 0 is for really 1? rough. Yeah, how does that sit with you? Yeah, if this happens, Yuta's left with just Chandra and a long tusk cub. Right. In a game where he had 2 long tusk cubs and 2 tireless trackers, and then a Chandra. Like, yeah. And so I think he's got to try to like do this weird counter. E troca. Okay. Só que é uma troca horrível pro Hirosawa. Só que ele fica com a Chandra. E agora que dói. Derrota de Chandra. Esta derrota de Chandra dói. Porque assim, o Shota Yasuoka podia só ter tirado a Chandra no começo e, por exemplo, vou ter mais informação. Quando ele faz esse ataque, independente se na Chandra ou no adversário, tudo bem que sendo na Chandra força mais coisa, mas independente. O Hirosawa, ele faz um bloco completamente pensando, com a Chandra eu consigo jogar essa partida. E quando ele perde a Chandra, é como se ele tivesse concedido o jogo, com 20 de vida. Ele perde completamente. Porque ele perdeu a board, ele perde a sua fonte de card advantage, o Shota Yasuoka simplesmente acaba com a partida. Detalhe que nem é que ele recicla ainda um card ali. É por causa da derrota de Chandra. Se acertar uma Chandra, você pode descartar, comprar. Aí ele comprou um terreno, o jogo acaba aqui pro Hirosawa. E essa jogada eu gosto muito de brincar, que é isso, né? É um Shota. É quando você faz esse tipo de ataque, você já tem a remoção e o cara tipo, meio que protege a play, mas você vai punir ele muito. É uma jogada maravilhosa do Shota Yasuoka. Maravilhosa. Porque o oponente dele tá contando muito com aquilo na mesa. Agora é só pegar e bater, velho. With the get you dead ASAP here? Attack with everything. The old right click attack with all. Eu chamo a jogada de Shota Yasuoka, eu chamo pelo nome dele. Yeah, none of those lands are creature lands on Yuta's side. Tanto que eu falo, fez um Shota. Quer dizer isso. E nada. Esse jogo é fantástico do Shota Yasuoka, ele faz top 4, ele vai pra seleção, o Japão ganha esse ano a Copa do Mundo. É impressionante esse jogo do Shota Yasuoka. É um dos motivos do porquê os caras admiram ele tanto. Assim, ele faz. A maioria dos jogadores japoneses não faz necessariamente jogadas plásticas. Eles são muito bons tecnicamente. Mas o Shota Yasuoka não, ele faz jogadas plásticas. Ele é um jogador realmente impressionante. Então por isso desse jogo do Nacional Japonês no nosso Comentando Jogos Clássicos.